muito tem sido dado importantíssimo em tudo que o Tribunal tem feito e um parceiro também muito significativo nessas ações externas do Tribunal. Senhoras e senhores, já fiz a saudação a todos e o que quero dizer é que, com muita honra, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe recebe esta operosa comissão especial da Câmara dos Deputados, cujos trabalhos estão voltados à análise, estudo e formulação de proposições relacionadas à Lei 8666 de 1993, que, aspas, estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Para muitos, simplificando, é a lei de licitações. Uma legislação taxada há algum tempo como ultrapassada e burocrática, que apresenta alterações legislativas, sem que, todavia, seu regime jamais tenha sido profundamente modificado. Eis que o trabalho dos senhores deputados, senhores membros desta importante comissão, torna-se imprescindível e representa uma responsabilidade da qual tenho certeza que Vossas Excelências se desincumbirão, mas cuja relevância nunca é demais realçar. Antes de mais nada, precisamos salientar o importante papel desempenhado pela lei desde que foi sancionada no dia 21 de junho de 1993. Apenas rememorando, nós vivíamos aquela fase intermediária entre o governo Collor e o governo Itamar Franco, e vejam que distância histórica nos separa da edição dessa lei para a nossa realidade atual. No contexto onde era grande o clamor público contra o governo federal diante de casos de superfaturamento de obras públicas, de favorecimento de empresas, além de uma pressão formidável da mídia junto ao Congresso Nacional para aprovar uma regulamentação que impedisse essas situações. A Lei 8666 de 93 foi criada com princípios rígidos de formalidade para prevenir desmandos na política econômica do governo, em uma espécie de proteção dos cidadãos contra os seus governantes e todos aqueles que poderiam desvirtuar a licitação para interesse pessoal ou partidário no trato da administração pública. A ideia seria estabelecer critérios objetivos de seleção das propostas de contratação mais vantajosas, visando sempre o interesse público. Com o passar do tempo, todavia, temos visto na prática o quão complexa é a rotineira decisão da administração sobre a contratação da melhor solução técnica e econômica. Eu quero pedir a atenção das senhoras e dos senhores, mas muito especialmente dos senhores prefeitos, senhores e senhoras prefeitas que aqui estão, senhores e senhoras vereadores que aqui estão, os prefeitos representados. O prefeito Fábio da FAMES e o vereador, presidente da Câmara Municipal de São Cristóvão, Elson, representando os vereadores, que a situação de quem preside o Tribunal de Contas é essa situação híbrida, que é ao mesmo tempo a do prefeito, porque nós somos ordenadores de despesa, nós somos os responsáveis pelas licitações, e é também de fiscalizador, como deve ser principalmente a função dos parlamentares em geral, mas especialmente dos vereadores que integram as câmaras municipais dos 75 municípios do Estado de Sergipe. Eu estou, portanto, nessa situação híbrida, de ser ao mesmo tempo ordenador de despesa, gestor, portanto, submetido às regras e exigências da boa administração, e ser também integrante do corpo de conselheiros que decide sobre
todas essas matérias e fiscaliza a aplicação correta, inclusive da Lei 8.663. É complexa essa decisão, mas, nesse sentido, os aspectos da Lei de Licitações passam a ser questionados e certamente serão objeto de um cuidado mais apurado nesta que é a mais veemente etapa de sua reformulação. Um dos aspectos que temos que enfocar está no artigo 25 da lei, segundo o qual a lei se torna inexigível em caso de fornecedor único, serviços de alto know-how, expertise, de especialização, ou de artistas consagrados pela crítica que dispensariam a avaliação da qualidade. Além disso, no artigo antecedente, o artigo 24, a licitação é dispensada em caso de interesse público e de prévia avaliação técnica, além de ser também dispensada no caso de alienação imobiliária, quando este é determinado ou previsto por lei específica. Também são comuns e necessários os debates quanto à obrigatoriedade de contratar a proposta pelo menor preço. É a regra que está no parágrafo 1º, a linha 1ª do artigo 45 da Lei 8.663, sem levar em conta outros aspectos importantes, como o nível de qualidade, a durabilidade exigida, a segurança da obra, a experiência e estrutura da empresa executora, como condições sine qua non para a licitude da licitação. Mas não tenho dúvida, senhoras e senhores, de que a escolha desta casa para sediar este encontro foi das mais acertadas, deputado Fábio Tibieri, porque, afinal, como o objetivo desta comissão está na elaboração de uma lei com enfoque na transparência, é fundamental que estas discussões ocorram onde haja o mais amplo conhecimento da realidade, inclusive, e sobretudo da realidade orçamentária dos estados e dos municípios. Como bem disse o deputado Fábio Tibieri, que está aqui citado, é preciso ouvir os setores atingidos pela lei das licitações, a fim de que eles possam contribuir com o relatório final da comissão. O papel do Tribunal de Contas, todavia, sabemos que é aquele recebido diretamente da Constituição Federal, que destinou ao controle externo, exercido pelas Cortes de Contas federal, estaduais e municipais, quando existem, uma significativa importância, chegando a ponto de estimular o agente público responsável pelo controle interno, lembrando-lhe o dever de, ao tomar conhecimento de irregularidades ou ilegalidades no exercício da função administrativa, informar o tribunal ao qual se subordina a ocorrência desse fato, sob pena de, em caso de omissão, responder solidariamente com aquele que praticou o ato ilegal. Já a Lei de Licitações e Contratos, motivo maior deste encontro, instituiu regra que garante aos tribunais de contas o controle das despesas e demais instrumentos incertos nela própria, a lei federal, conferindo ainda no mesmo tom a faculdade aos tribunais de contas de solicitar editais de licitação antes da fase de abertura das propostas. Esse é um controle prévio que se exerce com muita frequência aqui no Tribunal de Contas e nos tribunais de contas em geral, e que tem imensa eficácia. Mas eu quero me reportar especialmente ao artigo 113 da Lei 8.663, relativamente ao controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por ela, e feito este controle pelo Tribunal de Contas competente na forma da legislação que vigora no país, ficando os órgãos interessados da administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução nos termos da Constituição e sem prejuízo
do sistema de controle interno nela previsto. Parágrafo 2º deste mesmo artigo 113 cuida da questão em que os tribunais de contas e, em consonância, tem que ser necessariamente assim, com os órgãos integrantes do sistema de controle interno, poderão solicitar para exame até o dia útil imediatamente anterior à data do recebimento das propostas, cópia de edital de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da administração interessada à adoção de medidas corretivas pertinentes e que, em função desse exame, lhe forem determinadas. Portanto, o legislador desta lei que precisa ser reformulada, a Lei 8.666 de 93, instituiu uma faculdade aos tribunais de contas, que, caso entendam necessário, devem solicitar aos órgãos da administração pública o exame prévio dos editais de licitação. Ou seja, o recebimento e a análise de editais são situações que fazem parte da nossa rotina diária de trabalho aqui no tribunal, e isto é o pedido que faço à comissão, precisa ser mantido. Isso tem dado certo, isso tem sido uma operação invariavelmente produtiva, porque o tribunal se antecipará em juízo de valor sobre a qualidade do certame licitatório que esteja posto já a público com as devidas publicações e chamamentos. Temos aqui, minhas senhoras e meus senhores, senhores membros da comissão, um endereço eletrônico com que reúne as principais informações dos certames deflagrados pelas prefeituras e câmaras de vereadores do interior de Sergipe, tornando-as assim acessíveis aos cidadãos, para que tenham uma ideia. Apenas em 2014 foram remetidos 4.410 editais ao nosso site, enquanto neste ano de 2015 já recebemos 2.746 notícias de editais de obras do serviço passíveis de licitação. Veem as senhoras e os senhores que recebemos 10 documentos por cada dia útil, o que não é pouca coisa. E esses documentos são distribuídos por áreas aos 6 conselheiros que produzem a análise preliminar, após a qual é verificada a legalidade de procedimentos pelo Ministério Público de Contas e, afinal, levada a julgamento com um concurso sempre muito proveitoso da auditoria que funciona no Tribunal de Contas. Esses números não contemplam o nosso segundo maior cliente, que é a Prefeitura Municipal de Aracaju, porque este já disponibiliza no próprio site os dados que ficam disponíveis pela internet para a real transparência e o efetivo controle por parte do cidadão. É conveniente que a Corte de Contas analise previamente os editais. Assim procedendo, se possibilita ao poder público a eventual correção de ilegalidades, adotando medida corretiva mais adequada ao interesse envolvido, e isso representa uma formidável economia processual, além de evitar contratações ruinosas para a administração pública, que certamente apenas seriam controladas posteriormente. Vale ressaltar também que, na nossa visão, a administração pública, em muitos casos, expede editais irregulares quando da redação das especificações, o que ocorre em fase interna de definição das regras de competição. São erros. E os erros são humanos, às vezes explicados esses erros pela ausência de qualquer aperfeiçoamento dos agentes públicos que controlam as compras governamentais ou a contratação de serviços
para os governos. Ao não possuírem qualquer formação, às vezes, não se consegue compreender, no âmbito do funcionalismo, o alcance dessa lei e o alcance formidável também do princípio da razoabilidade que deve nortear toda esta análise, como deve nortear todo o procedimento. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, sem deixar de lado o papel imprescindível dos tribunais de contas nesse contexto, é preciso que as novas proposições relacionadas, e aqui eu estou sendo propositivo, introduzam uma série de melhorias na legislação atual, sobretudo para tornar os processos de contratação com a administração pública mais ágeis, menos custosos e garantidores à população e fornecedores de menor burocracia, maior competição, menores preços, transparência sempre e, principalmente, controle social que possa ser feito eficazmente. Eu, ao encerrar minhas palavras, senhoras e senhores, eminentes deputados da Comissão Especial da Reforma da Lei de Licitação, quero registrar, como se não fosse suficiente a honra que já declarei de receber aqui a Câmara dos Deputados, esse órgão federal que orgulha o Brasil. Estamos recebendo também a visita sumamente honrosa do ministro substituto do Tribunal de Contas da União, Véder de Oliveira. E recebo também a notícia de que está entre nós, eu ainda não avistei, o deputado federal André Moura. E o diviso agora, e do meu estimado amigo, deputado estadual Venâncio Fonseca Filho, nessas três autoridades, a quem saúdo, agradecendo pela honra da visita ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Eu quero dizer à comissão, ao deputado Fábio Michelieri, ao deputado Elinger, a todas as autoridades que aqui estiveram, mas especialmente a esses últimos que acabo de referir, procurador Bandeira de Mello, o ministro substituto Véder de Oliveira, do Tribunal de Contas da União, e sua equipe da SESEX, da Secretaria do Tribunal de Contas da União aqui em Sergipe, ao deputado federal André Moura e ao eminente deputado estadual Venâncio Fonseca Filho, dizendo a todos: obrigado, obrigado, muito obrigado.